Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Boa tarde também a todos os nossos amigos que nos têm acompanhado aqui pelo Facebook. Pastor Júnior Martins, essa é mais uma edição do nosso Pão das Três. Hoje é sábado, dia 22 de agosto de 2020 e com muita alegria nós damos início então nesse momento ao nosso Pão das Três. Você já deve ter visto aí o título aí da nossa reflexão de hoje, não é? Opinião versus verdade. A gente vai tratar um pouco disso aí a partir do finalzinho, aí já quase no finalzinho do Evangelho de Mateus. E já começo pedindo a vocês também para continuarem compartilhando, abrindo salas de vídeo do Pão das Três aqui ao vivo, para que nós tenhamos um alcance maior. E eu tenho percebido os irmãos aí atendendo aí aos nossos pedidos, o número de compartilhamentos realmente tem aumentado e a gente tem de fato alcançado aí mais pessoas. O nosso foco, obviamente, é alcançar os próprios irmãos da igreja para que mais pessoas fiquem sintonizadas e ligadas no que está acontecendo e alcançar pessoas também, né, que precisam ouvir um pouco do Evangelho, um pouco da ministração da Palavra de Deus. Nós temos que dar graças a Deus porque muitos pastores, muitas igrejas, inclusive muitas denominações, têm trabalhado bastante nesse período através das redes sociais e têm aumentado aí o alcance da pregação do Evangelho. E a gente vai aqui fazendo o nosso trabalhinho de formiguinha também, né? Nós da Igreja Batista em Vila das Belezas, e também pregando o Evangelho, ensinando, procurando manter a edificação, todo o trabalho, as atividades da nossa igreja, e o seu coração sempre aí cheio da Palavra de Deus, que é isso que tem que encher o nosso coração e a nossa mente. A Palavra de Deus, aquilo que Deus tem para os nossos corações. Então hoje a gente vai pensar um pouquinho nisso então, tá? A respeito da opinião e da verdade baseado em Mateus. Já já a gente vai entrar no texto. Nesse momento eu quero convidá-lo a orar, colocando esse momento mais uma vez aí nas mãos do Senhor. E logo na sequência nós vamos cantar o hino 175 do cantor cristão, que é Minha Inspiração, que é uma mensagem bastante interessante, tem bastante a ver com o que a gente vai estar compartilhando nessa tarde. Então vamos orar? Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais um Pão das Três. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos permite, ó Pai, mais uma vez, neste dia, buscarmos, ó Deus, a Tua presença com os nossos irmãos, nesse horário, ó Deus, que tem se tornado um horário tão especial dos nossos dias. Aqui compartilhamos, ó Deus, da Tua Palavra, lemos, oramos, nos comunicamos com irmãos, às vezes irmãos que estão muito distantes, oramos, ó Deus, pela vida dessas pessoas, nos alegramos com as bênçãos, com as vitórias que também são compartilhadas através do Pão das Três, e te agradecemos porque com isso também temos alcançado, Deus, a vida de mais pessoas às vezes inclusive não cristãs, que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho e de alguma maneira têm ouvido, Deus, a Tua Palavra e têm tido contato, Deus, com a nossa igreja. Pedimos que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando, nos protegendo, Pai, de todos os males, nos guiando, Pai, conforme a Tua vontade e nos fortalecendo, ó Deus, para realizarmos, ó Deus, a Tua obra e para vivermos, ó Deus, plenamente a Tua vontade. Mais uma vez pedimos a Tua bênção para tudo o que vai acontecer nesta tarde, neste encontro, a ministração da Tua Palavra, a leitura, com o compartilhar, ó Deus, também, ó Deus, os cânticos, ó Deus, os hinos, também colocamos nas Tuas mãos o momento de oração, assim como a vida, Pai, de todos aqueles que estão nesse momento, ó Pai, e nos momentos posteriores também, participando, ó Pai, do Pão das Três. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Vamos então, como eu já anunciei antecipadamente, vamos cantar juntos aí o hino 175 do cantor cristão, Minha Inspiração. Faz-me
Cristo, meu mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faze-me rijo para lutar, para a vitória sempre ganhar. E no 175 ele é bem curtinho, né? Mas é um hino muito bonito, uma oração a Jesus, né? Pedindo a Jesus que nos fortaleça diante das lutas, diante das dificuldades, nos fazendo fortes para resistir, nos fazendo rijos, né? Que é firmes também, nos fazendo também capazes de lutar para ter vitória diante das lutas, diante das tentações, diante das perseguições, das fraquezas, das nossas próprias fraquezas. Então é um hino bastante interessante, que eu acho que tem bastante a ver com o que a gente vai estar estudando um pouquinho, vai estar refletindo um pouco nessa tarde, tá bom? Então eu vou convidar você já nesse momento aí, logo no início aí, nós estamos, né, com poucos minutos aí, mas já vamos para a palavra de Deus. Abrir, já está para você a referência, tá? Uma referência longa, que é Mateus capítulo 27, os versículos de 11 a 31. Então são aí 21 versículos, né? Porque a gente tem que contar o versículo 11 também. Nós faremos a leitura, um texto talvez bastante conhecido, e eu quero dar um olhar especial então para esse texto, a partir da reação de todos aqueles que estão participando daquele momento da condenação de Jesus e da escolha, entre aspas, de Jesus para ser crucificado naquele dia, porque Jesus até passou por um processo de escolha, né? Porque Barrabás estava ali participando ali daquele momento, tá bom? Então deixa aberto a sua Bíblia aí para a gente ler, e a gente vai orar primeiro colocando esse momento especial em que a gente vai falar a respeito de opinião versus verdade no texto bíblico. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento em que vamos compartilhar da Tua Palavra. Nos orienta, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, a falar, ó Deus, da Tua Palavra, para edificar, ó Deus, a vida do Teu povo, para nos corrigir, ó Deus, para nos alertar a respeito de coisas importantes. Mais uma vez, te agradecemos, ó Pai, pelo registro daquele dia que chegou até nós, e o quanto, ó Deus, ele é precioso para as nossas vidas espirituais, para a vida da nossa igreja, para a nossa salvação, ó Deus, e para a nossa luta contra o mal. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 27, os versículos de 11 a 31. Vamos fazer aí então a leitura na versão então da Almeida Revista e Corrigida, a RC, que é a versão oficial da nossa igreja. E diz assim o texto: E foi Jesus apresentado ao governador, que era o Pilatos, e o governador o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. Então é como se Jesus dissesse assim: você mesmo está dizendo isso, sabe que num certo sentido eu sou o rei, né? E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, príncipes aqui dos principais, os mais importantes, e pelos anciãos, que eram os mais velhos e os conselheiros do povo, nada respondeu. Disse então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. A resistência, a força de Jesus diante das acusações e não jogando pérola aos porcos, né? Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar o preso, a festa da Páscoa dos judeus, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás, que era um bandido terrível, a gente sabe disso pela história. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Nesse momento ele está perguntando para os principais sacerdotes, depois ele vai perguntar para o povo também vai fazer a escolha. E aí ele diz assim no versículo 18, né, Mateus comentando: Porque sabia que por inveja o haviam entregado, os principais sacerdotes. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher, esposa de Pilatos, mandou o recado: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Então, à noite, ela teve um sonho, né, em que ela sabia que Jesus era justo, era um inocente, da mesma maneira como Judas já tinha afirmado, como a gente leu no nosso último encontro. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que
pedisse Barrabás e matasse Jesus. Então eles foram lá e induziram o povo a isso. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Agora é o momento em que Pilatos pergunta para o povo. E o povo já estava ali, então, guiado pelas ideias dos principais sacerdotes. E disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Ele até deve estar pensando assim: eu preciso libertá-lo, mas ele não consegue, né? Ele não tem aquela força, aquela autoridade para fazer isso. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Aí a voz do povo foi crescendo, foi aumentando. A turba, né? Aquela multidão falando. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. Uma atitude covarde, né? Porque ele teve responsabilidade também no que aconteceu. Então, o lavar de mãos, ele não quer dizer estou isento dessa culpa. Na verdade, é um ato covarde de alguém que tinha uma responsabilidade muito grande e poderia ter evitado aquilo e não evitou. É bom que se entenda bem isso aí. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O povo lá dizendo: nós assumimos a responsabilidade pela morte desse justo, de Jesus. Então, soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, e não era a primeira vez, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com a capa escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Não estava determinado para os soldados que eles fizessem isso, mas eles aproveitaram o momento para escarnecer e para zombar. Está bem claro aqui no texto. E cuspindo nele, além da zombaria, ainda teve humilhação, bateram, cuspiram, zombaram de Jesus, se ajoelhando diante dele. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça, né, aquela madeira. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, tinham colocado aquela capa só para ter um momento ali de gozação, né, de distração, de escarnecimento. Vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E aí a sequência do texto é a crucificação de Jesus. Então a proposta da gente aí, que eu estou com vocês hoje, é falar um pouquinho a respeito do contraste entre opinião e verdade. Se você não entende a expressão que está aí, opinião versus verdade, o versus faz a vez do X, né? Sabe quando tem um time lá, um time contra o outro, time A contra time B? A gente costuma dizer também time A versus time B, e a gente representa por aquele X. Eu preferi colocar o versus aí, né? Opinião contra a verdade numa disputa. A gente sabe que nesse momento aqui, a vontade de Deus está sendo feita, Jesus deveria ter passado realmente pela cruz, e isso a gente não pode deixar de levar em consideração. Mas de maneira alguma, a gente pode fechar os olhos para as responsabilidades pessoais, né? para as covardias, para os desejos ruins no coração da vida das pessoas que participaram desse momento. Então, a gente tem várias pessoas, vários grupos e pessoas individualmente participando desse momento. A gente tem o Pilatos, a gente tem os principais sacerdotes que não são nomeados, a gente não sabe o nome de cada um deles, mas é um grupo de líderes, de fariseus e de saduceus, que comandavam o sinédrio, que eram líderes do povo, líderes religiosos e até políticos dos judeus, portanto judeus. O povo, o povão, o próprio povo judeu. Nós temos a esposa de Pilatos, que não está necessariamente envolvida na cena, mas ela manda o recado e participa da história. A gente tem o Barrabás, que na verdade não disse nada, não tem uma só palavra de Barrabás nessa situação e nem na Bíblia. A gente sabe o nome dele, o que aconteceu, mas ele não está aqui, me escolhe, mas ele está ali. E ele tem um papel, uma representação aqui, eu vou mostrar para vocês. E você tem também os soldados, né? Você tem os próprios soldados aí, que tem um destaque bastante especial na captura e depois do momento em que Jesus é entregue, né? Pilatos ordena que ele seja levado para crucificar, eles aproveitam ali para zombar, e está toda aqui a história aqui conforme foi contado. Então, eu estou pensando hoje na questão de opinião, mas não é só opinião, é uma questão também de comportamento. Então eu quero contrastar todas elas com a verdade,
para a gente pensar na nossa própria vida, na nossa relação com o Evangelho, com a relação com a verdade do Evangelho e a nossa postura também diante desse mundo. Então, cada um desses, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, desses 6 personagens ou grupos representados aqui nessa história, com cada um deles a gente pode aprender uma coisa diferente. Como eu já disse aqui, já disse para vocês algumas vezes, eu aprendi com o pastor Eli Agapito, que a gente aprende com as pessoas o que fazer e o que não fazer. Então hoje vai ser uma aula do que não fazer, porque é o momento da Bíblia, da história, daqui da condenação e da crucificação, dos momentos que antecedem a crucificação de Jesus, onde a gente só tem mau exemplo, só tem coisas ruins acontecendo. E a gente pode aprender muitas coisas com elas, tá bom? Então vamos começar pelo próprio Pilatos, diante de quem Jesus só disse a expressão, você mesmo está dizendo, ou tu o dizes. E depois ele permaneceu calado e, inclusive, isso impressionou bastante o Pilatos. Não foi suficiente para que Pilatos tivesse, de fato, a coragem de fazer com que aquele julgamento de Jesus fosse justo. É interessante porque ele se mostra desinformado, as coisas estão acontecendo em volta dele. Quando Jesus é apresentado e ele faz essa pergunta, dá a entender que ele já tinha ouvido a história a respeito de Jesus, mas ele nunca tinha de fato procurado saber exatamente quem era. E de repente aquele homem está diante dele, sob a responsabilidade dele, e a vida daquele homem inocente, que é Jesus, depende de uma opinião dele, de uma atitude dele. Mas ele se mostra absolutamente impotente. Então o que acontece? Pilatos é aquele camarada que exerce uma liderança, exerce um papel político, social bastante importante, um papel jurídico bastante importante, mas não é necessariamente alguém preocupado com a justiça e com a verdade e com as coisas que acontecem dentro do próprio espaço que ele governa. Ele era o governador da Judéia e parte do trabalho de um governador naquela época, respondendo para o imperador, era manter a tranquilidade política e social, ou seja, evitar que existissem conflitos, evitar que existissem injustiças. Mas é lógico que os romanos eles sempre primavam não pela verdade, se essa verdade prejudicasse os seus pensamentos. Então aqui no caso, quando ele pergunta se ele é o rei dos judeus, essa pergunta não é uma pergunta de cunho espiritual, é uma pergunta de cunho político. Eles não aceitariam de forma alguma que alguém dentro do Império Romano tivesse para si mesmo a ideia de ser um rei, seria uma revolta contra um imperador. Então Pilatos, ele não vai procurar conhecer a verdade, ele não vai procurar conhecer os fatos, ele vai desprezar as coisas que estão acontecendo diante dos olhos dele, mas as coisas acabam acontecendo e ele tem uma responsabilidade. Isso é muito interessante. Então Pilatos é um exemplo, já dá um exemplo para nós bastante interessante, que nós não podemos desprezar as coisas que acontecem à nossa volta, porque em algum momento nós podemos tê-las diante de nós e ter a obrigação de tomar um posicionamento. A gente pode pensar isso nas coisas menores, como coisas que acontecem dentro da nossa casa com a nossa família, na empresa onde a gente trabalha, e que a gente vai empurrando, aquela expressão que o pessoal fala, né, de empurrar com a barriga, né, de deixando para lá, né, e abandonando, achando que elas nunca serão levadas para a nossa responsabilidade, nunca pesarão nas nossas contas, e elas podem acontecer. Mas do ponto de vista espiritual, talvez a mais importante delas é deixar de dar ouvidos à voz de Jesus, aos detalhes, à voz de Jesus falando aos nossos corações e deixar com que as coisas que precisam ser mudadas, transformadas, as decisões que nós precisamos tomar na nossa vida em relação a Deus sejam adiadas e quando elas vierem nós estarmos despreparados para lidar com elas. Pilatos é um bom exemplo disso aí, do que não fazer. Portanto, cuidado. Temos que ter mais atenção à voz de Deus, aos ensinamentos de Deus, ao que acontece às nossas voltas, porque nós temos responsabilidade sim. Os principais sacerdotes, a gente já sabe pelo texto que o principal motivo é que eles estavam mordidos de inveja, né? Estavam movidos por inveja. E a gente sabe também que eles tinham medo de que as verdades de Jesus superassem as suas falsas verdades e eles perdessem os privilégios e as regalias que eles tinham, que eram muitas. Então o medo deles, eles tinham por um lado o medo de perder as suas regalias e por outro lado também
eles eram movidos de inveja, por quê? Porque Jesus falava com uma autoridade que eles não tinham, Jesus viveu um momento de relacionamento com o povo que eles nunca tinham conseguido, tentaram colocar pedras de tropeço, palavras para Jesus cair, ele nunca caiu, ele sempre se manteve firme, portanto eles também eram movidos de inveja. O que é que a gente aprende com esses homens? A gente aprende uma coisa bastante simples, né? A verdade, ela incomoda, ela confronta, ela coloca a gente em situações difíceis, ela nos obriga a uma mudança, ela nos obriga muitas vezes a revelar as falsidades, as mentiras e os pecados que há na nossa vida. E lidar com a situação dessa não é muito difícil, não é muito fácil. Então o que acontece? A gente também tem que tomar uma decisão. Se a gente realmente quer a verdade, a gente tem que aprender a lidar com informações, com situações e com uma maneira que o próprio Deus lida com a gente, que pode ser extremamente, incomodar extremamente. Pode ser difícil lidar com as verdades do Evangelho. Era o que aqueles homens estavam fazendo, estavam fugindo de lidar com as verdades do Evangelho, porque teriam que abrir mão das suas regalias e teriam que abrir o coração e dizer assim: ensinei verdades, ensinei mentiras, acreditei em mentiras, conduzi pessoas na mentira e agora eu preciso voltar atrás e preciso consertar as coisas e mostrar que eu errei. O Evangelho faz isso. É por isso que muita gente quer esvaziar muitas vezes a verdade do Evangelho. É por isso que muitos não querem mais que se fale do pecado, da existência do diabo. É por isso que muitos não querem falar a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. É por isso que muitos não querem assumir que existem bons e maus, ovelhas e bodes. Por quê? Porque são verdades que incomodam. Então lidar com a verdade nesse sentido é muito difícil. É melhor muitas vezes para muitos ficar na sua opinião, que dá aquela tranquilidade. Não confronta, não transforma, mas não é isso que o Evangelho pede de nós. Deixa a verdade incomodar a sua vida. O povo quer sangue e quer espetáculo. É o que diz que o sangue dele caia sobre nós. Não foi isso que eles disseram naquele dia? Eles queriam ver sangue, eles querem ver o circo literalmente pegando fogo. Uma expressão que a gente conhece bem, que é ver uma situação completamente transtornada acontecendo. Então o povo não quer tranquilidade. Você pode ver aí que os programas aí sensacionalistas da televisão, do rádio, as chamadas da internet, os canais do YouTube sensacionalistas, geralmente eles têm muitos views, muitos inscritos, eles dão bastante comentário, porque é isso que as pessoas gostam. A gente deve procurar tranquilidade, a paz com Deus e a verdade. Esse é o contraste que o povo daquele tempo nos traz. E sempre o perigo, né? Você tem aquela expressão antiga, vox populi, vox dei, que é falsa, voz do povo, voz de Deus, que muitas vezes é usada até para ser sinônimo da democracia, e isso é muito perigoso. Ou seja, a opinião pública, a opinião do povo, também é contaminada pelo mal, também contaminada pelo pecado, também contaminada pelo desejo de sangue. Veja que os cristãos, ao longo de toda a história, eram pessoas do povo, mas ao mesmo tempo não eram pessoas que literalmente viviam as ideias do povo, mesmo que falassem a língua do povo. Por quê? O comportamento cristão também, a vida cristã, o pensamento cristão, a verdade cristã, ela também entra em conflito com o pensamento vigente, com o pensamento que domina a maior parte da camada da população. E alguns até, eu não gosto muito dessa expressão, mas ela explica um pouco, né, dizendo que o Evangelho ele é contracultural, né, ele vai contra a cultura, ele vai contra o pensamento vigente. Então, eu vejo muita gente se esforçando, o Evangelho precisa se esforçar para se comunicar com a cultura, mas isso aí, como a gente brinca, até a página 2, ou seja, a gente fala na língua das pessoas, a gente tenta se comunicar de maneira persuasiva, tenta vencer todas as barreiras de comunicação para que o Evangelho seja compreendido pelas pessoas, mas para por aí. A gente não pode fazer acordos, concessões e nem passar a pensar como as pessoas pensam para que elas passem a pensar como nós pensamos. Não é assim que funciona. Então, o cuidado com o pensamento vigente, com a opinião da maioria, é algo que esse texto nos ensina também, que pode ser muito perigoso
para quem quer conhecer a verdade e andar com Jesus. Nesse momento, Jesus está contra todo mundo, e todo mundo contra Jesus, inclusive o povo. Preste atenção. Bom, a esposa do Pilatos, ela até tem boa intenção, mandou um recado pedindo para que não fizesse nada, mas não teve efeito. Ela mandou um recado, ela nem foi lá, ela poderia ter exercido a influência dela como esposa, né? A gente que é casado sabe, né? Vamos falar a verdade, né? Lógico que dentro de um casamento sadio, né? Porque dentro de um casamento que não é sadio, o marido briga com a mulher, não ouve o que a mulher diz, mas as mulheres, elas têm uma sensibilidade especial, elas percebem coisas, obviamente, que nós não percebemos, e isso faz parte da natureza humana, por isso que nós nos casamos, porque somos incompletos, né? Precisamos da nossa costelinha, né? Como os meninos lá costumavam dizer, né? De alguém para nos completar, porque nos faltam coisas. E ela poderia ter exercido, quem sabe, o papel dela e ter ido lá. Não, mas ela mandou um recado. Bom, existem várias circunstâncias, ele está no tribunal, talvez ela fosse impedida de participar daquele momento, há outras implicações. Mas é uma opinião verdadeira e sem ação efetiva. Ela ensina isso para a gente também. Então, não basta a gente saber a verdade, não basta a gente conhecer a verdade, ela tem que, digamos assim, se tornar verdade, se materializar através das nossas ações. A gente tem que viver aquilo que prega, a gente tem que levar em frente de verdade aquilo que a gente acredita. Eu não sei se a palavra dela seria decisiva para mudar aquele momento. Eu até acredito que não, porque era a vontade de Deus acontecendo para que Jesus fosse para a cruz. Mas ela poderia ter avançado um pouco mais. Então, ela representa aquela opinião sem ação efetiva. Ela pode ser uma representante daqueles que têm boas opiniões, mas têm medo de expressá-las dentro de um ambiente, dentro de um momento adequado, não de forma inadequada e agressiva nas redes sociais. Sabe que eu observo muito, né, as postagens, e às vezes eu fico assim, puxa vida, essa pessoa ela perdeu a razão pela maneira como ela comunicou a verdade, porque se ela tivesse se expressado de outra maneira, o que ela está dizendo está correto, mas ela perdeu pela maneira como ela se expressou. Bem provavelmente é o que essa esposa de Pilatos também representa. A verdade da história, das coisas, da situação, até do evangelho, mas ensinada de uma forma inadequada. Isso pode ser também bastante prejudicial. Portanto, quando a gente pensa na vida cristã, pensa na pregação da verdade, não importa apenas a precisão da mensagem, mas a forma como a mensagem é comunicada também é importante. Bom, tem o Barrabás. O Barrabás não fala nada, ele na verdade é quase um objeto aqui apenas para condenar Jesus, mas ele simboliza algo bastante importante dentro do texto, que é quando a verdade não prevalece, como a injustiça reina, né? Quando a verdade não está presente, como a injustiça e a mentira reinam. E aí Barrabás saiu livre naquele dia, era um ladrão e ele acabou sendo solto pela escolha do povo, mas um povo, líderes, Pilatos, a própria esposa, todo mundo aí, ou faltando com a verdade ou não agindo à altura da verdade. Então, é interessante ver o resultado de quando só opinião, só ideias, quando só o nosso coração dirige as coisas, os resultados são sempre diretamente proporcionais às intenções que há no nosso coração e à verdade ou à mentira que há no nosso coração. E finalmente, né, os soldados, né, que eles zombam da verdade. Isso é muito complicado, né? Então eles representam aquele grupo de pessoas que, ao ouvir a verdade, elas tiram sarro, elas acham engraçado, elas estranham e elas escarnecem da verdade. E a gente tem bastante gente assim, né? Você que vive aí nos ambientes acadêmicos, quando você fala, por exemplo, do criacionismo, e gente olha torto para você, quando você fala que Jesus vai voltar, quando você fala do poder que o evangelho tem de transformar, quando você descreve a natureza humana como sendo a natureza pecaminosa, em rebeldia contra Deus, que são verdades cristãs, verdades bíblicas, verdades inabaláveis da humanidade, e as pessoas zombam, elas tiram o sarro, elas dão outras explicações, te ridicularizam, não é? Essa semana passada, todo mundo sabe, né, que eu gosto muito de música, não vou dar aqui referências, eu acompanho muito, gosto muito de música instrumental,
e estava acompanhando uma live de um grupo de músicos aí para os quais eu tenho uma certa admiração, e participava lá também uma pessoa dessas que dá opinião, um crítico musical e tudo mais, e ele fez ali observações terríveis, né, zombando dos cristãos. Ele fez aquilo de uma forma bastante inadequada. Obviamente ele teve alguma motivação, porque alguns ditos cristãos participaram da live de uma maneira bastante ruim, não havia nem necessidade daquilo tudo, acabaram provocando isso, mas ele fez essa zombaria. É interessante porque ele não fez a distinção, né, entre aqueles que se dizem cristãos e falam e fazem bobagem nas redes sociais ou na vida prática, dos verdadeiros cristãos. Então ele só zombou, e isso é muito perigoso. E há muita gente que é assim. Então, além da gente ter cuidado de não zombar da verdade, os soldados também nos ensinam que a gente tem que fazer distinção entre as coisas, distinção entre Barrabás e Jesus, distinção entre o verdadeiro rei e o falso rei, e eles foram muito além das suas atribuições naquele dia, fazendo aquelas coisas terríveis com Jesus. Não foram punidos ali, não há indícios de punição, mas sem dúvida alguma coisa é algo que está assim dentro daquele espectro de coisas abomináveis aos olhos do Senhor, ou seja, ridicularizar a verdade e zombar da verdade. Olha que interessante, a gente aprende tanta coisa num texto como esse, né? Então era mais ou menos nesse caminho que eu queria conduzir a nossa reflexão, para a gente ter cuidado com as nossas opiniões, ter cuidado com o desprezo que a gente tem pelas verdades, de nós não assumirmos de fato a responsabilidade pelas coisas que foram colocadas sobre a nossa responsabilidade, de muitas vezes até sabermos o que é a verdade, mas não praticarmos a verdade, e principalmente não zombar da verdade, não rir do que é verdadeiro, ter muito cuidado disso tudo. Então, eu queria deixar isso para nós, nesse tempo aí de opiniões sociais, nessa época em que as pessoas têm mania de rotular as outras, então rotulam que é uma forma de desprezar, fulano é assim, é assado. Esse desprezo que a gente tem por muitas vezes coisas que nos interessam, a gente avaliar, a gente nos aprofundar para tentar entender, para tentar conhecer, são comportamentos que nós como cristãos temos que abandonar. Nós temos que fazer como Cristo fez, como os apóstolos fizeram, e analisar a verdade, conhecer a verdade, nos aprofundarmos na verdade, praticarmos a verdade, ensinarmos a verdade, nos alegrarmos com a verdade. É isso que eu quero deixar para o nosso coração nessa nossa meditação hoje no Evangelho de Mateus. Amém? Então amanhã, no culto da noite, a gente encerra a nossa reflexão aí, né, com os versículos finais do capítulo 28, então, do próprio Evangelho de Mateus, e que Deus possa abençoar as nossas vidas na pregação, no conhecimento e numa vida de verdade na verdade. Tá bom? É isso aí, vamos ver os nossos pedidos de oração. Tem alguma coisa aí hoje? Acho que não, né? Muito bem. Então vamos lá. A gente estava orando, né? A Elaine Castro então comunicou aí há alguns dias aí, na verdade o Eduardo contando a história, né? Que ela estava doente e ela estava bem melhor, são notícias de ontem, acredito que se mantenha nessa situação, melhorando. O teste para o Covid acabou dando negativo e vamos continuar orando pela sua recuperação total, tá? Nós tivemos hoje, logo pela manhã, a triste notícia da partida do pastor Luiz Ferraz, portanto, mais um guerreiro, aí, mais um batalhador, mais um pastor, mais um homem de Deus, encerra os seus trabalhos, né, as suas atividades aqui na terra, e com certeza está agora na glória com Cristo. Pastor Luiz foi muito importante aqui na nossa associação, liderou a nossa associação, os pastores, então é uma perda bastante significativa para todos nós. E vamos orar pela vida da Wanda, né? Pelos seus filhos também, pela família enlutada. Eu quero agradecer, eu pedi oração aqui, um Pão das Três aí, alguns dias atrás, acho que semana passada, para o meu amigo aí, nosso querido irmão Rogério Machado, que é pastor
lá em Espírito Santo, lá em Vila Velha do Espírito Santo. Nós começamos praticamente a vida cristã juntos, fomos membros lá do Parque São Paulo, fomos professores da Escola Bíblica Dominical juntos, e aí fomos para o seminário, não estudamos juntos, mas fomos ordenados aí com pouca diferença de tempo. Graças a Deus é um pastor trabalhando bastante, e ele já voltou para casa da hospitalização, um problema lá com os rins, mas está bem. Fizemos uma chamada de vídeo aí essa semana aí bastante animada, bastante alegre. Fiquei muito feliz de poder conversar com ele. Faz muito tempo que nós não nos vemos, muito tempo mesmo, nós não nos vemos aí pessoalmente, tá? Então, agradecer por isso. Continuar orando pela vida do pastor Paulo Gil também, tá? Que também tá passando por uma fase aí difícil de tratamento e tudo mais. E aí nós temos oração pelos irmãos enfermos, nós temos aí oração pelos nossos irmãos idosos, nós temos aí oração pelos parentes de irmãos da nossa, de irmãos da nossa igreja que estão doentes, pelos profissionais na área da saúde e da segurança, pelos irmãos desempregados também que têm sido afetados aí pela crise econômica que o nosso país tem passado. Orar pelas nossas autoridades, missionários, pelos pastores também, orem muito pelos pastores, tá? Pelo trabalho que eles têm realizado nesse período e também pelas dificuldades que são pertinentes ao ministério e as dificuldades que surgiram nesses últimos meses aí em muitas igrejas por causa do afastamento. Mas graças a Deus o Senhor tem sustentado. A gente tem acompanhado também pelo grupo dos pastores a perda de algumas pessoas também ali na Igreja Batista Central de Santo Amaro. Vamos orar ali pela vida do pastor Jairo. Pastor Valdir perdeu também uma irmã essa semana, vamos orar por isso, tá? Clamando aí a misericórdia do Senhor pela Igreja Batista Central de Santo Amaro, pastor Jairo e pastor Valdir, que estão enfrentando um momento bastante difícil ali, tá? E vamos orar também, já aproveitar para informar, hoje é dia 22, sábado, né? O quarto sábado do mês, às 19 horas, nós teremos pelo canal do YouTube do MJA, o MJA, perguntando, né, a pergunta lá, onde está o teu coração, né, com o pastor Márcio Silva. Fiquem atentos aí para participar, né, não apenas assistir, mas estar de fato ali participando, mesmo que à distância, através de uma rede social, na frente do celular, televisão, tablet, sempre que a gente está, né, como a gente sempre diz, mas de fato participando do culto ali, envolvido, lendo, participando, cantando, tá bom? Então vamos orar. Temos um pedido aí, alguma coisa? Tá, da Juraci, né? Juraci, estou lendo aqui no celular da Vera, tá? Da minha esposa. Vamos orar pela sua saúde também, tá? E diz que não está muito bem, está incomodando bastante. Os irmãos que estão participando aí, ó, até legal que eu estou vendo aqui, a Thalita, o José Wilson, o Juca. Eu estou vendo porque está aqui, tá? Eu uso a câmera traseira do meu celular, então eu fico... É um voo às cegas aqui, tá? Eu tenho uma equipe trabalhando para mim aqui para não me deixar perdido. Vamos orar então, tá, Juraci? Lembrando da sua vida também, lembrando também dos irmãos que nós apresentamos aqui diante do Senhor nessa tarde. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus, por esse momento, ó Pai, que podemos interceder pela vida de tantos irmãos e de tantas famílias. Oramos, ó Pai, pela vida da nossa irmã Juraci, que sempre tem nos acompanhado e que desde ontem não tem passado muito bem. E apesar, ó Pai, de estar bem acompanhando, tem um certo incômodo e pedimos que o Senhor, ó Deus, cure o corpo dela, cure a sua vida. Ouça, ó Deus, a sua oração, ó Deus, nessa tarde, para que, ó Deus, a saúde dela seja restabelecida. Nós te agradecemos pela vida da nossa irmã Elaine Castro, que passou, ó Deus, por dias difíceis, com suspeita, ó Deus, que foi descartada, mas oramos, ó Deus, para que ela continue progredindo no seu estado geral de saúde até a sua plena recuperação. Os nossos corações, ó Deus, por um lado estão tristes com a partida do pastor Luiz, mas por outro lado, ó Deus, pela certeza de que, ó Deus, partiu, ó Deus, alguém amado, querido, ó Deus, pelo Senhor, e como diz a tua palavra, precioso, ó Deus, aos olhos do Senhor é a morte, ó Deus, a partida dos teus santos. E oramos, ó Deus, pela vida dos familiares, ó Deus, que ficam, ó Pai, e que eles possam ser consolados, guardados, ó Deus, e cuidados.
Obrigado pela vida do pastor Paulo Gil, porque o Senhor providenciou, ó Deus, através de ações dos teus servos, outros pastores, a sua internação, e ele agora está tendo o cuidado, ó Deus, adequado. E oro pela vida dele, pela saúde dele, pelos médicos, ó Deus, que estão cuidando dele. E esperamos receber, ó Deus, boas notícias também da sua recuperação. Obrigado pela vida do pastor Rogério Machado, lá no Espírito Santo, que já está em casa, ó Deus, recuperado, se cuidando. Continua abençoando a vida dele, da sua esposa, dos seus filhos, a vida de sua igreja, ó Pai, dando a eles, ó Deus, crescimento, dando a eles, ó Deus, também a capacidade de pregar, ó Deus, o Evangelho, alcançando mais e mais pessoas ali na cidade de Vila Velha, ali no Espírito Santo. Nós também oramos, ó Deus, pela programação do MJA de hoje à noite, que o Senhor possa guiar, ó Deus, todos aqueles que estarão na direção do trabalho, para que a Tua palavra seja pregada, ensinada, para que os jovens possam ter, ó Deus, esse culto, ó Deus, mas nós também como igreja participarmos e sermos, ó Deus, fortalecidos e edificados, mas acima de tudo, o Senhor glorificado, ó Deus, através de tudo que está acontecendo. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dos profissionais de saúde, as pessoas que trabalham na área da segurança. Obrigado pela vida dos governantes, ó Deus. Todos eles, ó Deus, colocamos nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor também os guie, ó Deus, com poder e também com sabedoria. Continue, ó Deus, cuidando, ó Pai, da nossa igreja, nos preparando também, ó Deus, não só para o MJ de hoje, mas para os cultos de amanhã, para os encontros também virtuais que acontecerão amanhã, ó Pai, no domingo, como o Encontro das Mulheres. Que o Senhor, ó Deus, guie o Teu povo, ó Deus, em toda a verdade, em todo o Teu conhecimento, ó Deus, em toda a Tua graça. Que, ó Deus, as nossas falhas e faltas possam ser perdoadas pelo Senhor, mas também possam ser corrigidas, ó Deus, e que, acima de tudo, as nossas vidas sejam guiadas, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo e pela sabedoria, ó Deus, que o Senhor dá a todos liberalmente. E nessa tarde, ó Deus, rogamos que o Senhor nos dê, ó Deus, esta sabedoria. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado por esse momento de oração. É o momento, ó Pai, que nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? É isso aí. Vamos continuar orando, vamos continuar cantando. Aí eu trouxe mais um hino aqui que fala um pouquinho de vitória, um cântico na verdade. Opa, um cântico na verdade, tá? Quero que você, não sei, acho que é conhecido, né? Não sei se... A vitória é daquele que o contemplar, ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca assim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca assim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. É isso aí. Quem estiver
estiver do lado de Jesus, vencerá. Essa é a mensagem desse cântico. Essa foi a nossa mensagem também, em algum sentido, hoje, pregada em Mateus capítulo 27, os versos de 11 a 31, sobre a necessidade que nós temos de estar do lado da verdade, e não movidos pelas nossas paixões, opiniões ou pelas circunstâncias, mas sempre do lado da verdade. Irmãos, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Amanhã é domingo, amanhã não tem Pão das Três, mas amanhã tem culto pelo YouTube, o canal da igreja no YouTube, às 10h30 da manhã, com o pastor Márcio Sarraf, e às 19 horas, à noite, às 7 da noite, comigo. E na segunda-feira, o Pão das Três volta com o pastor Márcio Sarraf, às 15 horas. Que Deus possa, então, abençoar a vida de todos vocês. Tenham uma boa tarde e até o culto do MJA.